Irmãos, para quem está acompanhando as terças-feiras desse mês de fevereiro, eu vou falar sobre mulheres de Deus. Eu sei que eles colocaram no logo, mulheres desconhecidas de Deus. Desconhecida é só a mulher de hoje, tá? São mulheres de Deus, é uma série de palavras que eu sempre ministrei e nunca ministrei sobre essas mulheres. E eu quero ministrar sobre elas em nome de Jesus. A primeira hoje é Joquebede, uma mulher de coragem. Os nomes daquela época eram engraçados, né? Joquebede. Mas Joquebede, para quem não sabe, foi a mãe de Moisés, tá? E eu quero compartilhar com você, Êxodo 6:20, vai passar aqui, amém? Diz assim, Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos de vida de Arão foram 137 anos. Então, Arão foi pai, Joquebede foi mãe de Moisés e de Arão. Em nome de Jesus eu quero orar. Pai, fale conosco, ministra no segundo a tua palavra em nome de Jesus, amém. Joquebede, em hebraico, e quer dizer o Senhor é glória. Eu só quero lembrar para você que até o casamento de Arão e Joquebede, Deus ainda não havia se revelado como Todo-Poderoso. Tá? Então quem conhecia a Deus era aqueles que buscavam a Deus, aqueles que desejavam a Deus de uma forma gloriosa, tá? E o que esse nome revela? Ele revela que Deus já era reconhecido como Senhor antes do evento da sarça ardente, quando Deus revela o seu divino nome. Então quer dizer, na minha opinião, eu fui liberto de todo tipo de droga que você pode imaginar dos anos 90. Eu vim para Jesus em 94, né, com 22 anos, e até ali, irmãos, com 22 anos eu tinha 94, então você calcula aí como eu estou velhinho, né? E eu vim de todos os tipos de droga daquela época, desde o lança-perfume, cola, até uma heroína, né? Mas eu não considero o meu maior testemunho. Eu considero, por exemplo, o testemunho da bispa Ana Paula, minha esposa maior, porque ela viveu na mesma geração que a minha, um pouco mais nova, só 4 anos, mas na mesma geração que a minha, e não caiu em nada disso. Então, para mim, o maior testemunho não é quem é liberto, é quem conseguiu vencer, não entrou nessas paradas erradas. Quem aqui nunca entrou nesse tipo de coisa? Levanta a mão. Então, o testemunho de vocês é muito maior do que os nossos testemunhos, pode ter certeza disso. Um dia você tem que falar sobre como você conseguiu vencer essas paixões da carne aí, em nome de Jesus. Tudo bem que tem aqui um monte que levantou a mão, que era chegado numa breja geladinha, eu já não gostava. Quem aqui tomar uma brejinha direto? Pronto, o seu testemunho já perdeu o valor. Tô brincando. Mas você vê que para cada um há uma armadilha da vida, né? Para te viciar, para te deixar sem esperança. E eu quero que você pense nisso. Naquela época ainda, não havia falado o nome do Senhor tão poderosamente como hoje. Então, para mim, essas pessoas que acreditaram em Deus bem antes de Deus se revelar, essas pessoas são fantásticas, assim. Como que elas conseguiram, né, ir atrás, orar, ter uma comunhão com Deus, se não tinha tantos ensinamentos? Se não tinha tantos grupos, se não tinha tantas igrejas abertas? Aliás, não tinha nem igreja aberta naquela época. O tabernáculo foi construído muito tempo depois, pelo filho de Joquebede e Moisés. Então eu quero que você entenda que essa mulher é uma mulher de fé, muito antes de Deus se revelar. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala, você precisa crer em Deus assim. Amém? Êxodo 3:13, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O nome do Deus, né? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Amém? O nome do Senhor é eu sou o que sou. Irmãos, Deus, ele não teve começo e nem fim como nós. Deus é eterno. Ele nem começou e nem terminou. Ele é eterno. E nós seremos eternos quando formos recebidos na glória juntamente com ele. Amém? Mas até lá há um longo caminho a percorrer. Há uma longa história a se escrever com Deus. Joquebede e Arão nasceram no período em que Israel era escravo no Egito, gente. Israel foi levado escravo para o Egito. Foi? Sim ou não? Não. Israel foi levado livre.
José foi levado cativo. José se tornou governador do Egito, forte, firme. Os seus irmãos foram ter com ele e com seus pais, porque havia fome na sua terra. Quando chegou lá, eles prosperaram. José deu para eles cargos, casas, comida para todo o povo. Eles foram se multiplicando. Tinha 70 homens com Jacó, você vai ver um versículo aqui. E eles foram se multiplicando, se tornaram poderosos. Tão grandes que eram maiores que os egípcios dentro do Egito. Tinha mais hebreu do que egípcio lá, né? Então, mas quando José morre, o novo faraó faz todo o povo de escravo. E eu coloquei aqui, panorama de Joquebede resumido. Eu vou ler para você um texto meio extenso, eu quero que você preste atenção, de Êxodo 1 em diante. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad, Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram grandemente e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Eu falo sempre que crente não bebe, não fuma, mas faz filho, que é uma beleza, né? Tá aqui a prova, ó. É a herança de Israel. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, só tinha ouvido falar. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores, como é que fala? Carrascos, né? De obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó, cidades, celeiros, Pitom e Ramassés. Parando um pouco aqui no versículo 11, todas essas esfinges, como é que fala lá? Meu Deus, pirâmides, esfinges que você vê no Egito, esses celeiros de Pitom e Ramassés, foram construídos por um povo escravo. Aliás, os maiores monumentos do mundo são construídos por um povo escravo ou com trabalho escravo. Por exemplo, todo mundo diz: nossa, os estádios da Copa do Mundo são maravilhosos nos países, todos ganhando um salário de miséria para trabalhar lá, para dar alegria. É o famoso pão e circo, continua até hoje, né? Então, naquela época era assim também. Indo adiante, mas quanto mais os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se quietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania se serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Irmãos, aqui vai até o versículo 22, mas pode pular aí até do 22 em diante. Eu vou explicar para a gente não ter que ler, é muito mais fácil. Até aqui você entendeu. Eles começaram a oprimir o povo se multiplicava e conquistava. Haviam duas parteiras dos hebreus, Sifrá e Puá. Essas parteiras faziam os partos de todo Israel, porque eram de confiança. Eu não sei, tem alguém aqui que fez parto em parteira? Em parteira, assim, que não foi em hospital? Acho que não, mas era uma prática comum, né? Até na geração da minha mãe era mais comum a praticar com parteiras. E aí o faraó deu a seguinte ordem: vocês vão fazer o parto de todo o povo, não é? Se nascer menina, beleza, deixa ficar. Se nascer menino, joga no rio Nilo, né? Graças a Deus, aquelas duas mulheres eram cheias do Espírito Santo, eram servas de Deus, e elas preservavam os meninos em vida e escondiam os meninos, né? Aí o faraó foi vendo que tinha um menino novo em Israel. Chegou lá e perguntou: ué, por que vocês não estão matando, não estão me obedecendo? Falou: não, faraó, olha o que elas falaram. É que as mulheres hebreias são muito fortes. Então elas dão à luz muito rapidamente. Quando nós chegamos, o nenê já nasceu e já foi levado para outro lugar. Era mentira. Bispo, e essa mentira não é pecado? Eu não sei, só sei que livrava todos os meninos de Israel. Eu não sei você, mas se fosse meu filho, eu queria fazer o parto com Sifrá e Puá.
certo? Porque os meus filhos estariam livres. Conclusão, eles se multiplicaram, cresceram. Moisés nasceu nesse período, porque Joquebede e Arão nasceram no exílio, foram torturados no exílio, trabalharam de graça, né? Ou seja, eles já nasceram escravos. Eu tenho uma palavra para você. A palavra de Deus diz que você nasceu no pecado, mas você é justificado pela fé. Hoje você é livre, você não é escravo do pecado, você não é escravo. Hoje eu fiz uma aliança com Deus sobre um posicionamento que eu quero tomar. Eu fiz uma aliança com Deus pessoal. Falei, Deus, eu quero mudar essa situação na minha vida e eu vou fazer isso daqui para mudar. E eu sinto uma paz tremenda, porque todos nós precisamos melhorar. Olhe para o teu irmão e fala, você acha que você está bom assim, bebê? Fala para ele. Você tem que melhorar muito. Amém? Lições para toda a vida de Joquebede. Vamos lá? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafatou, ou seja, por dentro e por fora, com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. O mesmo rio que ele seria morto. Ela pegou, depois de 3 meses, porque não dá para esconder um menino com 3 meses. Vai chorar muito, vai querer, né, pedir toda hora alguma coisa para a mãe, e todos os vizinhos iam perceber, e podia ter alguém ali que entregaria a família. A irmã então ela pegou, fez um barquinho, uma cestinha, tipo um barquinho, colocou ali dentro no próprio Nilo, para ver como que ia acontecer. Ela orou para fazer isso, você vai ver. Ela orou para fazer isso. A irmã do menino, que era Miriam, ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e quis o menino, e viu que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, e te crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai, pois... Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Calma. Então vamos lá. Depois que passou esse período, 3 meses, ela fez lá o barquinho, colocou o menino dentro, pôs no Nilo. Orou. Porque não é fácil para nenhuma mãe abandonar o seu filho sem querer. Não era daquelas mães, que queria o prazer da carne e depois não queria criar o filho. Não. Foi uma mulher que desejou ter o filho. Que desejou ser mãe de Moisés. Né? Para quem não sabe, Arão e Miriam são mais velhos. Acho que você viu aí que Miriam seguiu, né, o negócio e Arão ainda era mais velho. Então Arão não era morto porque ele era maior de 2 anos. Correto? Então, ela colocou ali, orou e falou, Miriam, segue o barquinho. A Miriam foi seguindo. Deus tocou na filha de Faraó, ela desceu para tomar banho no Nilo. Naquela época era uma prática comum tomar banho nos rios. Ela tomou o banho no rio, ela viu o cestinho, pegou o menino, falou, é um menino do hebreu, eu quero esse menino para mim. Aí Miriam falou, você quer que eu chame uma mulher hebreia para criar ele para você? Né? Aí ela cuida direitinho, ela falou, vai, chama alguém. Quem que ela chamou? A mãe dela, Joquebede. A mãe de Moisés. E a Joquebede foi chamada. Imagina ela chegando ali com o zóio arregalado. O que será que Deus tem para o meu filho? Né? E ela chegou, ficou olhando. Ela falou, olha, cria esse menino para mim. Ela falou, crio. E eu vou fazer o seguinte, pega esse dinheiro aqui, eu vou te pagar um salário para criar o seu filho. Então, durante todo o tempo que ela criou Moisés, ainda ela recebeu a Bolsa Família de Faraó. Ainda recebeu uma Bolsa Família para criar, muito mais digna que a nossa, com certeza, né? Então, olha o que Deus fez. Aquilo que ela pensou que tinha perdido, voltou para ela com juros e correções dos céus. O que Deus quer falar através do posicionamento de Joquebede às vezes você precisa colocar o que é importante para você num cestinho. Orar e deixar ir. Porque na hora em que Deus te chamar para se apresentar a alguém, Deus vai devolver tudo em dobro, 3, 4, 5 vezes mais. Deu para entender? Então vamos ver as lições que Joquebede nos deu. Primeiro, ela para entrar para a história sendo escrava e sempre esquecida.
Irmãos, você viu o texto que eu li agora? Falou o nome de Joquebede? A mãe do menino, a mãe de não sei quem, a mãe de não sei quem. Quer ver só? Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por quem? Por seus pais, durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O nome dela foi falado aqui de novo? Joquebede só foi citada quando casou com Arão. Porque a genealogia hebraica, até hoje, irmãos, infelizmente ela não valoriza muito a mulher. A mulher só é lembrada quando ela foi mãe de alguém muito importante na terra. Só o nome do homem que vai. É uma cultura muito mais machista do que a brasileira, a parte ocidental, né? Mas é assim que é feito. E naquela época já era assim. Ela foi escrava e sempre era esquecida até o nome dela. Mas ela entrou para a história. Hoje eu estou falando o nome dela aqui, porque ela é um exemplo de vida para nós. Por que que você, só porque não tem emprego, porque foi criado num lugar pobre, porque não teve condição de ter um carro, porque tem um emprego mais ou menos, porque ainda não aconteceu no seu ministério, você acha que você não deu certo? Essa mulher já nasceu escrava, ela tinha uma marca, pertence ao Egito, mas ela não deixou que isso a dominasse. Ela deu frutos, ela foi para cima, ela livrou o seu filho da morte, e por causa dessa mulher, todo o povo hebreu foi salvo do Egito, porque ela preservou a vida do teu filho com amor e com muita coragem. Lembra? Joquebede, uma mulher de coragem. Mas o nome dela não foi falado. Ah, não, no meu trabalho ninguém lembra do que eu faço. Ah, ninguém fala o meu nome, ninguém me reconhece. Vai nos créditos lá no final do filme da minha vida, nem o meu nome está escrito lá. Tem gente que é assim. Irmãos, enquanto for importante para você as palmas, você não vai ter. Deus só permite que receba palmas aqueles que não as valorizam, que só entendem que é uma honra de Deus, mas que a luta continua. Você não pode se deslumbrar. Aquela mulher, ela não queria nem saber de fama. Ela só queria saber de preservar a vida do seu filho, a história da tua casa. E ela conseguiu. Ela entrou para a história. Deus mandou dizer para você que se você ouvir, se você seguir os exemplos dessa mulher, orando, tendo uma vida com Deus, você pode entrar para a história também. Mesmo tendo uma infância sofrida, um passado difícil ou um presente difícil, o teu futuro está nas mãos do Senhor. E Isaías diz: pensamentos de paz eu tenho a vosso respeito. Amém? Então eu quero que vocês entendam isso. Segunda, eu coloquei, você define o seu ambiente. Você que define, né? Irmãos, eu já fui em lugares que as pessoas odiavam cristãos. E eu entrei no lugar, e todo mundo, por que você vai lá? Porque eu quero ir. Eu entrava. E eu ficava ali, daqui 1 minuto já vinha um conversar, já vinha 2, já vinha 3. Só faltava eu fazer o convite à salvação lá e todo mundo receber Jesus. Por quê? Quem muda o ambiente somos nós. Você deve ter visto no jornal uma coisa, assim, é assustador, né? Teve o jogo do Palmeiras no sábado, e o Palmeiras foi campeão, né? Da Libertadores. Também com o time do Santos, até o Corinthians. Não, tô brincando, mas, né? Parabéns aos palmeirenses aí. Mas um marido e uma mulher discutiram por causa de futebol. E o marido matou a mulher por causa de futebol. Hoje, um jogo de futebol vale mais do que a vida para as pessoas. Hoje, uma posição social, a herança de alguém vale mais do que a vida. Você define o seu ambiente. Eu só sei de uma coisa, o ambiente da minha casa, todo mundo gosta de ir lá das suas coisas, uns gostam de esporte, uns gostam de um time, gostam de outro, mas uma coisa eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o ambiente vai ser o ambiente do Senhor. Você não pode ter comportamentos assim. Segundo, ela nos ensina coragem suficiente para salvar seu filho, mesmo correndo o risco de morte. Mesmo correndo o risco de morte. Ela foi. Imagina só, Faraó, aquela mulher, a filha de Faraó, pegou o menino. Ah, você é a mãe dele? Ô pai, tem uma mulher aqui que transgrediu a sua lei. Mate ela. Sim ou não? Ela podia ter feito isso. Ela correu um risco de morrer. Tem crente que se fala assim que não pode mais servir ao Senhor, não vem num culto na igreja com medo de morrer. Irmãos, tem gente que tem medo do coronavírus e vir no culto. Acha que o vírus está na igreja. Irmãos, o vírus não está na igreja, o vírus está nas pessoas. As pessoas transmitem para outras pessoas.
Tem pessoas que não vêm por isso. Tem medo, mas vai no mercado. Mas vai no trabalho. Pega um ônibus lotado. É um absurdo isso. É um absurdo os ônibus lotados e não pode abrir a vendinha da sua rua para você comprar lá um pãozinho à noite, porque entra um de cada vez. Mas onde está o busão, todo mundo ali amarrotado, pode. O que eu quero dizer para você é que a nossa família precisa da nossa coragem. A nossa família precisa da nossa coragem, eu preciso preservar. Nós não somos bobos, irmãos, de colocar você em risco. Mas eu também não posso pregar para você que você precisa temer todas as coisas que aparecem. Pois eu tenho uma notícia. Depois do coronavírus vai vir outro vírus outro dia. Vai vir outro tipo. Veio a dengue, veio a zika, depois veio a chikungunya. Tudo junto. É assim que funciona. As enfermidades, elas vão se multiplicando. Porque as células mudam. Tudo muda. E nós precisamos nos preparar e saber que o nosso Deus é maior. Bicho, você está falando que Deus pode curar o Covid? Ele pode curar o Covid, Ele cura câncer, Ele cura qualquer tipo de coisa. Ele já ressuscitou mortos, meu Deus. Amém? Só que nós temos que tomar o cuidado, mas não abrir mão da nossa família. Tem gente que não está indo trabalhar. Tem gente que não vai procurar emprego, foi demitido e não vai procurar emprego porque tem medo. Irmãos, se eu estiver desempregado, minha família passando necessidade, eu ia sair todo dia e pegar aquele ônibus lotado, pegar o metrô e ir arrumar um emprego para sustentar a minha casa. Você entendeu? Então olha para o teu irmão e fala assim, e aí, você tem medo do quê? Já dizia o Titãs, fala aí. Né? Você tem medo do quê aí, meu? Tem gente muito medrosa. Deus está falando no meu coração aqui, que o diabo tem planos para tirar a tua família. Mas Deus mandou dizer também que se você for corajoso, o diabo vai fracassar nos seus planos e projetos. Amém? Terceiro, ela nos ensina a agir por fé, não por sorte. Construa os teus cestos. Ela agiu por fé. Ela orou, ela não queria colocar o filho dela ali. Que mãe ia fazer isso? Que pai ia fazer isso? A não ser esses daí que mata a esposa, que joga filho de janela. Essas coisas, tudo que a gente já viu aí no Brasil, que eu não consigo entender. Ontem, irmãos, você viu a notícia do menino em Campinas? Dentro de um barril. Vivendo dentro de um barril. Se alimentando de suas próprias necessidades. Como que alguém tem coragem de fazer isso com uma criança? Com seu próprio filho. Essa mulher nos ensina a fazer diferente, a agir por fé, a construir cestos de proteção, né? Ela orou e falou, Senhor, guarda o meu Moisés. Não era Moisés o nome dele ainda, né? Quem colocou o nome foi a filha de Faraó, você viu aí, né? Não sei como é que era o nome dele, ou se não tinha nome. Eu só sei que ele foi colocado e ela agiu por fé. Ela falou, eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer. Lembra de Abrão? Deus pediu Isaac. Abrão subiu, levantou o cutelo e ia matar o seu filho. O anjo não deixou. O que está escrito em Hebreus? Que ele levou o seu filho para sacrificar. Porque sabia que mesmo ele estando morto, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Você entendeu? Então a fé, ela nos leva a atitudes impensáveis, que naturalmente nós não teríamos. Mas Deus está falando que se você agir por fé, construir os teus cestos, você vai proteger a tua família, a tua vida, os teus negócios, o teu ministério, o teu casamento. Mas é necessário você agir assim. Faça sempre a sua parte. A de Deus, deixa com Ele. Ela falou, Senhor, eu vou construir o meu barco. Eu vou construir o barquinho do meu filho. Cuida dele. Cuida dele para mim. Preserva a vida dele, né? Eu gosto muito dessas histórias de preservação, dos pais orando. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, um vídeo muito louco. Eu gosto muito do pastor Subirá, né? Eu já o vi pessoalmente pregando no congresso lá no Rio de Janeiro. E é um homem que eu admiro mesmo a palavra, né? Eu não conheço pessoalmente, talvez não, com certeza ele tem muitos defeitos, como eu e você. Pode ter certeza disso. Viu? Não fique idolatrando pastor nenhum. Eu e a bispa estamos aqui para te servir. Eu não quero que você fique, se o bispo, a bispa. Eu sou igualzinho você. Vou no banheiro, durmo, tenho fome, igualzinho. A única diferença é que eu sou um pouquinho mais bonito e isso aí fica evidente. É só você olhar no espelho que você vai ver. Tá bom?
Você não vai rir? Você está rindo debaixo da máscara, né, Karen? Amém? Gente, claro que é uma brincadeira, né, irmãos? Eu também tenho espelho em casa, né, irmão? Amém? Eu sei que o negócio aqui é judiado. Mas o que eu quero dizer para você... Agora vocês riram. Vocês não prestam mesmo. Vocês não prestam, eu só falo isso. Vocês não prestam, eu vou para outra igreja, vou para a Universal. Amém? E o pastor Subirá estava falando assim... Viu, bispo? Escute isso. O filho foi estudar nos Estados Unidos. E ele chamou o filho dele e falou, você não viu, né? Filho, ó, lá você não vai poder viver só com o que você tem, porque é caro. Pai, eu vou trabalhar e uma pessoa vai me abençoar com tal valor. Ele falou, tá aí, eu vou te dar tal para completar. Mas já vou dizer, eu não vou te mandar nenhum tostão. Você vai ter que aprender a administrar o dinheiro que eu te dou. Só esse. Bom, passou um tempo, sei quanto tempo, o filho liga faltando uns 4 ou 5 dias lá para acabar o mês. Pai, acabou o meu dinheiro. Ele falou, acabou? Agora você vai, então jejua 5 dias. Ajoelha, jejua. Ele não mandou. E todo mundo acha que ele é ruim, né? Mas ele falou, se eu não fizesse isso, ele não seria o homem que ele é hoje. Um dia ele ligou para o pai e falou, pai, eu entendi o que você fez. Resumindo, eu entendi o que você fez. Na hora, você já perdoou o pai, filho? Falou, não pai, eu não cheguei a ter raiva, eu parei na indignação. Eu estava indignado. Como que o meu pai pode deixar? Mas sabe o que aconteceu? Um dia tinha acabado o dinheiro, ele orou e falou, Deus, eu não quero jejuar. Desculpa, Deus, outros dias eu jejuei, agora não quero jejuar, obrigado não, eu quero comer. E Deus falou para ele, sai e vai num café. E ele foi até aquele café andando. Quando ele chegou, ele ficou na fila, tinha um rapaz na frente dele. Falou com o rapaz, do nada olhou para trás, e olhou para o homem do caixa e falou, tudo que esse rapaz pedir, eu vou pagar. Aí ele falou, olha que ele falou, não precisa. Ele falou, o quê? O pai, ele contando para o pai, para o pastor Subirá, o pastor falou, como assim? Você ora para Deus te dar uma coisa, quando ele dá, você fala, não precisa. Primeira coisa que você fala. Aí falou que o cara falou, não, pode pedir. Ele pediu só um cafezinho. Aí tomou o café e falou, não, você não ia vir aqui só para tomar um cafezinho. Ó, você aí, você atende sempre ele? Atende. O que ele sempre come? Ele come esse croissant aqui, ele come como é que não é aquele negócio lá que todo mundo come, americano? Esse aí, donut. Pega e põe aqui para ele, ele comeu muito bem lá. Aí ele falou assim, ó, você pode pedir o que você quiser que eu vou pagar, porque isso aqui é a resposta da sua oração lá na sua casa. Olha só isso! Você entendeu? Se o pai ficasse mandando dinheiro, ele nunca teria essas experiências. Filhos que dependem dos pais precisam amadurecer. Tem que ter responsabilidades. Trabalhar e deixar dinheiro em casa, gente. Moisés cresceu e foi um homem. Libertador de Israel. Trabalhou, viu, gente? Trabalhou no Egito, trabalhou fugindo, trabalhou com os hebreus, enfrentou Faraó. Eu acho que é tempo de nós aprendermos que Deus, Ele vai suprir a nossa necessidade. Crie cestos para os seus filhos. Sabe qual foi o cesto do pastor Subirá? Você vai crescer. Esqueci de falar uma coisa, disse que um dia o filho ligou para a mãe, não, acho que estava no computador, viu um cesto de frutas lá, cheio de frutas, né? Falou, ai mãe, que saudade das frutas do Brasil. Aí quando ele chegou, estou com pena do nosso filho, aí está com saudade das frutas, não sei o quê. Olha que legal, nosso filho é demais. Pegou o telefone e foi para o quarto. Escuta aqui, meu. A próxima vez que você ligar aqui para casa, para falar que está com saudade de fruta, e falou um monte para ele, ele tem que crescer. Às vezes você não vai ter tudo o que você quer não, viu? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, está achando que Deus é obrigado a te dar tudo, é? Às vezes ele vai tomar algumas coisas de você. Viu? Para você crescer. Quarto, Deus usa quem Ele quer para cumprir seus propósitos e para responder às suas orações. Deus usou o homem da fila, respondeu a oração, cumpriu o propósito dele. Deus está escutando a sua oração. Eu estava falando com a pastora Kelly ali fora. A pastora Kelly vai dar testemunho, não sei porque o nome dela não está aqui. Então eu vou dar o testemunho dela, já que ela não quer dar, né? Desculpa, né, irmãos? Deus faz o negócio. A pessoa não dá o testemunho logo no dia seguinte. Eu não entendo isso, né? Então a pastora Kelly, quem estava no culto que eu falei aqui para a pastora Kelly e para o pastor Narciso? Esse trabalho que vocês estão, não é esse que Deus tem. Quem estava? Muito bem. A pastora Kelly tomou posse da palavra, uma antiga empresa ligou para ela, recontratou ela, ela vai começar a semana que vem. Agora só falta o Narciso, né? Um crê. Bom, Joquebed creu, Anrão é fraquinho, né? Nunca hesite em pôr seus barquinhos no rio. Deus colocará a filha de Faraó lá.
Bispo, mas é uma ímpia. E daí? Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, para os propósitos e para a resposta da sua oração. A bispa colocou vagas de emprego lá no grupo. Talvez ninguém da igreja se habilite aquela vaga, porque precisa de um currículo bom. Mas sabia que alguém vai ver aquele anúncio e vai ser abençoado? Sabia disso? Amém? O barquinho foi colocado. Deus está respondendo a oração de alguém em algum lugar. O Rafael foi esses dias, domingo, passear com a Bia. E a bispa falou, não vai, filho, tá tudo fechado. Filho, o que você vai fazer? Fica aqui em casa, assiste filme. Não, mãe, eu vou dar um rolê na Paulista. Foi lá, comprou no Mac e teve que comer na calçada. Não tinha nenhum lugar aberto, não podia entrar em lugar nenhum. Ficou com a nega, tudo bem. Aí foi ver o bilhete para voltar para a casa dele, aquele lá que ele tem de crédito. Cadê? Perdeu. Teve que pagar para voltar. Né? Falei, filho, fica tranquilo. Você vai aprender a ouvir a gente quando a gente falar para você ficar em casa e assistir, que você ia ter o seu bilhete, ia comer aqui sentadinho, aqui dentro você podia comer, não na calçada, você e ela assistirem um filme. E segundo, alguém estava orando por uma condução e Deus deu cartão para ele. É verdade, irmãos. Às vezes nós somos respostas de oração na vida de alguém. Está dando para entender? Então não hesite em colocar os seus barquinhos no Nilo como Joquebede. Deus vai mandar alguém lá, uma filha de Faraó, seja quem for, para te abençoar e falar, isso é resposta das tuas orações. 5, onde você for, todos reconhecerão que você é povo de Deus. Sabe por quê? Falou que a filha de Faraó falou, isso aqui é um menino hebreu. Já reconheceu que era do povo de Deus. Não adianta você se esconder no seu trabalho, na tua escola, na tua rua. Você tem cara de crente. Você é crente. Acabou. Todo mundo vai ver. Você é crente. Você vai ter que falar, sou. Amém? Você é cristão. Você parece com ele, ué. Sim ou não? Então olha para o seu irmão e fala assim, não se esconda mais. Ser reconhecido como servo de Deus, fala para ele, é bênção, Zé. Amém? Você precisa escutar, esses verdadeiramente estiveram com ele. Lembra de Pedro? Alguém tem que falar, isso aqui esteve com Jesus, hein? Porque parece com ele, é igual a ele. Onde você for, as pessoas precisam ver isso em você. 6, pessoas ligadas a você terão um papel preponderante no retorno do seu cesto. Pessoas que estão perto de você, você não dá nada. Como Miriam, uma menina, vão ter um papel para o cesto voltar para casa. Pode ter certeza disso. Pessoas que você acha que não são importantes. Eu vou falar o que Deus mandou eu falar aqui agora. Tem gente sentada aqui que despreza pessoas da sua casa, amigos seus, pessoas da sua família. Pois um dia essa pessoa vai ser a pessoa mais importante da tua vida para te fazer viver um milagre de Deus. Então é melhor você dar uma afrouxada no cinto aí. É melhor você dar uma afrouxada no cinto, tá? Tem Miriams perto de você, amém? Tem pessoas que você vai poder falar, segue o meu barco, segue lá, veja o que está acontecendo. A bispa Ana Paula é uma pessoa muito abençoada, né? E eu lembro que ela estava fazendo, eu não sei se ela foi desligada da outra empresa, era negócio de seguro-desemprego. Nós fomos na prefeitura resolver os negócios daqui, né? Quando eles vieram aqui. E a bispa do nada foi lá, tá lá conversando com um velho lá. O que a bispa está fazendo ali? Quando chegou ela perguntou, não, porque eu tentei entrar e não consegui, como é que eu faço? O cara instruiu ela lá, como que ela tinha que fazer? Ela foi e fez igualzinho e deu certo. No lugar para resolver uma coisa que não tinha nada a ver, ela conseguiu a resposta de uma outra situação. Todo lugar que você for, se você for como Joquebede, cheio de coragem e de fé, haverão Miriams lá te esperando. Amém? Nome de Jesus. 7, o fruto do cesto voltará para ti intacto, e ainda a recompensa pela tua fé virá. Amém? Moisés voltou do mesmo jeito que foi, só deu um passeiozinho no rio, não é isso? E voltou cheio de saúde, e ainda ela voltou com um bolso cheio de dinheiro para criar Moisés. Amém? Vai ter recompensa de Deus ainda, mas é necessário que tem coisas na sua vida que você precisa largar. Você precisa largar. Amém? Você precisa tirar de uma vez. Quem aqui é do comunicando? Ô Rangeli, Rafael, pegue a palavra, igual vocês colocam aqui, e manda nos grupos sempre, tá? Tá bom, irmãos? Que assim vocês anotam o que vocês perderem, vocês vão ter lá. Mas vocês têm que ler. Não é para vocês terem coleção de palavra, não. É para vocês lerem.
que eu vou perguntar. Restituição com juros e correções divinas. Ele recebeu. Irmão, a conta de Deus é legal. Cada semente dá 30, 60 e 100 frutos. Você manda o seu filho pensando que ele vai morrer, ele volta vivo, você recebe dinheiro para criar o seu próprio filho. Igual eu falei, a Bolsa Família do Egito. Querido, Deus tem portas de excelência para você. E o ano de 2021 é um ano de portas de excelência. Tome posse, em nome de Jesus. 8, quando for a hora de soltar a bênção, você precisa soltar. Às vezes Deus te dá uma coisa por um período, depois não é mais para você. E você tem que deixar ir. Eu lembro que a igreja se reuniu, a bispa, com certeza com umas pessoas, e me deram um violão Crafter, muitos anos atrás, né? E aquele violão foi uma bênção na minha vida, porque tinham roubado o meu violão. Uma vez roubaram uma igreja nossa, logo no começo do ministério. A igreja tinha 2 anos e meio, né? Ou 3 anos, roubaram mais de 22 mil reais de som. Roubaram o meu violão, que eu amava o meu violão, que eu tinha deixado na igreja. E eu estava sem violão e me deram aquele violão. E eu tocava nos cultos e eu fico feliz, porque eu gosto muito do meu instrumento. Só que chegou um dia, eu ganhei um Fender. Uma pessoa chegou no meu aniversário e me deu um Fender de presente. Um Fender caríssimo, né? Me deu. Tó, Deus mandou te dar. Falei, glória a Deus. Aí eu tinha 2 violões maravilhosos. Só que eu dava aula para o pastor David, que na época ainda era diácono. E o David estava tendo aula comigo e ele estava evoluindo. Eu estava deitado no sofá, conversando com o David. Depois da aula, Deus falou, levanta e dá o seu violão Crafter para ele. Ah, claro que eu resisti um pouquinho, né? Resisti à ordem, talvez ela fuja de vós. Não, não fugiu. Ficou lá. E eu levantei, peguei o violão e falei, ó, David, Deus mandou te dar. Ele chorou e tal. Até hoje ele tem um violão. O dia que Deus dá um violão novo para ele, vai ter que dar o Crafter para alguém. Pode ter certeza. Que aquele ali vai passar de mão em mão. Tem uma hora que você tem que largar a bênção. Olha para o teu irmão e fala assim, larga a bênção, irmão, em nome de Jesus. A educação que Moisés recebeu foi a melhor da época. Porque depois que ele ficou grande, ele foi levado até a filha de Faraó. E ela a criou na educação do Egito, que era a melhor que existia. Irmãos, antes da filosofia grega, que nós conhecemos muito bem, não pense você que eu sou um bispo bitolado, que acha que a filosofia, que a ciência não faz parte, que não dá para aplicar na nossa vida ou na palavra, porque quem me conhece sabe muito bem. Que eu acho, para mim a filosofia, a ciência, elas se encaixam com a palavra de Deus, essa que é a verdade. A maioria das coisas, né? Quem já teve aula comigo, e vai começar a nossa aula no sábado, 4 horas da tarde aqui, tá bom? Você sabe muito bem como eu ensino, né? Antes da escola grega, era a escola egípcia que dominava. Você sabia disso? Era o panteão egípcio que dominava o mundo e a nórdica, a cultura nórdica. Você deve já ter assistido a série Vikings, então você sabe qual é a cultura nórdica que dominava naquela época. A educação que Moisés teve foi a melhor. Nenhum dinheiro que aquela mulher tinha podia pagar a escola do Egito, pois ele estudou de graça porque ele era filho da filha de Faraó. Ele era neto do homem. Olha para o teu irmão e fala assim, se Moisés, que era neto daquele homem, teve tudo, do bom e do melhor, imagina você, que é filho do Pai de todos, mais poderoso que existe. Amém. 9, quem deu o nome à criança foi a filha de Faraó. Joquebede nos ensina isso. Às vezes, irmãos, aquilo que o seu filho vai ganhar fora, é mais importante do que ele ganha dentro. Por exemplo, as minhas filhas querem estudar fora do país. Um dia elas vão embora. Eu tenho certeza. Eu já trabalho com essa hipótese delas irem embora, né? O Rafael nunca vai morar em outro país. Ele vai visitar, ele quer morar no Brasil. Ele falou, eu gosto do Brasil. Eu gosto de São Paulo, meu. Aqui é meu lugar e não sei o que lá. Fala desse, não sei. Depois que ele conhecer Paris, as coisas mudam, né, Fernanda? Fala aí, né? Assim como Deus a usou para salvá-lo da morte, Deus usou ela novamente para colocar o nome. Sabe por quê? Porque a vida de Moisés foi marcada pelas águas. Sabe o que quer dizer Moisés? Porque das águas o tirei. Ela colocou o nome Moisés, que o nome dele quer dizer isso. Você foi tirado das águas. Moisés depois teve um encontro com o Mar Vermelho, não teve? Quem lembra? Com o mar, com as águas. Chegou lá, dividiu o mar no meio. Depois ele teve um outro encontro com as águas. O povo estava com sede, ele bateu na rocha e saiu água. Depois ele foi na frente do Rio Jordão para ultrapassar o Jordão também. Moisés, a vida dele toda foi cercada na história em águas. Sabe o que isso quer dizer? Eu não sei qual é a tua história e eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida. Mas com certeza a tua vida será cercada pelo propósito de Deus.
Amém? Então abra o teu coração para isso. Às vezes o seu filho precisa ir. Ah, não, mas tem que ficar aqui com a meinha. Ai, filho, casa e constrói aqui. Que constrói aqui o quê? Vai alugar a tua casa, vai pagar o preço. Vai comprar a tua casa porque Deus tem casa para você. Corta o cordão umbilical do seu filho aí, ó. Você que gosta aí. Eu fico pensando na hora que o Daniel for casar, Jailma. Vixe, meu Deus do céu. Meu pai, eu vou ter que fazer uma sessão de descarrego gospel. Ó, tá amarrado. Por quê? Ai, meu filho, uma hora o Danielzinho vai embora, filha. Tem que cortar o cordão umbilical. Tem que cortar e deixar ele ir. E ele vai ligar e vai falar assim, que saudade da fruta. Só Aguinaldo ouviu a palavra falar, para de ligar, falar que tá com saudade da fruta. Vai trabalhar e compra uma maçã, meu filho. Você entendeu? Educação. Eu brinquei com a Jailma, mas ela é coruja. Como a maioria aqui é coruja. Quem que é pai e mãe coruja? Levanta a mão. Pô, Deus vai te tirar dessa árvore hoje, viu, coruja? Vai te acordar. Assim como Deus a usou, né? Já falei. Joquebede foi a responsável terrestre pela libertação dos hebreus. Se não fosse ela, o povo não haveria sido liberto. Eu coloquei hashtag coragem de Joquebede. Quem quer ser corajoso como essa mulher aí?